Muita atenção, você que é acionista do Itaú ou da Itaúsa, se segure aí na sua cadeira, porque hoje eu tenho ótimas notícias sobre futuros dividendos e que eu tenho certeza que vai te alegrar bastante. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você não perder nada. Então, logo aqui de cara, vamos direto ao ponto, que é o tamanho dos dividendos que o banco pode pagar segundo o BSBB. Então, eles fazem a projeção, segundo os analistas, que o Banco Itaú poderá distribuir 55 bilhões em dividendos líquidos entre 2025 e 2026. E como a gente sabe que o Itaú, ele sempre no mês de fevereiro paga dividendos relativo aos últimos anos, então, relativo a 2025, vai ter um bom dividendo em fevereiro de 2026 e relativo a 2026, em fevereiro de 2027, teremos um bom dividendo para ser anunciado. E a gente falando de fevereiro de 2027, fica mais ou menos entre 18 e 19 meses daqui por diante. Então presta atenção, quando a gente compara aqui, para efeito de comparação, eu separei ITUB4 e ITUB3, que é a ação preferencial do Itaú e a ação ordinária do Banco Itaú. Justamente por ITUB4 ter mais liquidez, grandes fundos compram as ações de ITUB4, justamente porque são mais fáceis de vender. Se for vender uma grande quantidade de ações ou comprar uma grande quantidade de ações, não muda tanto o preço da cotação. Agora, já em ITUB3, a coisa muda de figura. Então, por isso que você vê distorções como essa. E quando esse tipo de coisa acontece, você tem que estar atento, porque comprar um papel mais barato muda tudo. Veja bem, em ITUB4, o PL é de 9,05 e em ITUB3, o PL é de 8,09. O preço sobre o valor patrimonial é maior em ITUB4 do que em ITUB3. Então, observe o dividendo nos últimos 12 meses, que foi bem maior em ITUB3, significativamente maior do que em ITUB4. E não tem nenhum problema você comprar ITUB3, porque nós somos meros mortais, aportamos valores muito abaixo do volume que os grandes fundos ou grandes investidores eles aportam. Então você que vai aportar aí 300, 400, até R$ 1 milhão, consegue ir tranquilamente em ITUB3. Sobretudo se você não tem pretensão de vender as ações, que eu acredito que a maioria de vocês pensam dessa forma. Querem apenas acumular um bom número de ações para receber proventos no futuro. Mas quanto esse dividendo de 55 bilhões representa por ação? Então eu separei ITUB3, que é o mais atrativo, versus ITUB4. E veja bem, o montante que o Itaú vai distribuir, 55, dividido pela quantidade de ações, então isso daqui vai dar R$ 5,11 por ação até fevereiro de 2027. E observe a baita diferença que faz você escolher um ativo mais descontado. Então, o seu yield até fevereiro de 2027 é de 16,1% versus 14,4%. É uma diferença significativa. Agora imagine isso daqui no longo prazo. Anos e anos, décadas e décadas de dividendos levemente maiores, mas que no final das contas em juros compostos fazem total diferença. Então, ITUB3 é sim muito atrativo. E veja só o seguinte, tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não deixa de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. E apesar de tudo isso, segundo eles, o resultado não foi suficiente para o UBSBB reforçar a recomendação de compra. Eles dizem que o pagamento está amplamente já precificado, mas reforça a atratividade do papel para investidores com foco em renda, diz o relatório. E, segundo o banco, após disparar 40% e atingir sua máxima histórica, a ação do Itaú não tem mais fôlego para subir. Com isso, a recomendação foi rebaixada para neutra, com um preço-alvo de 40. Então, o que eu penso é o seguinte, de fato, o mercado já pode ter precificado tudo isso
na atual cotação da ação, e certamente já deve ter feito, porque grandes fundos têm muito mais informação do que eu e você, e se esse vídeo chegou até você, pode ter certeza que essas informações chegaram para muita gente dentro do mercado antes. Então eu acredito que sim, já está precificado, mas nada pode impedir que uma especulação de curto prazo ou que um ruído de curto prazo derrube o preço das ações e aí você consegue pagar por um valor mais atrativo ainda. De qualquer forma, quem compra hoje o Banco Itaú vai sim receber uma boa renda, fruto dos dividendos. Claro que é visando o longo prazo, você vai reinvestir esse recurso, não vai utilizar para despesas pessoais, até porque eu acredito que a maioria, assim como eu, também está na fase de acumular as ações. E eu de fato não acredito que o Itaú vai dar um grande susto nas cotações, subindo demais ou caindo demais. E aqui, rentabilidade nas alturas. O Itaú também deverá manter a rentabilidade, o Return on Equity, o ROE, acima dos 20%, marca alcançada consistentemente nos últimos 10 anos. E entre os fatores citados pelo relatório estão uma menor relação custo/receita entre os grandes bancos, com 41,8% contra 53,2% do Bradesco e 47,1% do Santander. Segundo ponto, redução do número de agências e funcionários, o que ajuda a conter os custos. Então, eles dizem o seguinte: vemos ainda espaço para melhorar sua eficiência, dada a lacuna ainda significativa no número de funcionários em relação às fintechs, conclui o UBS-BB. E veja só que, apesar de toda essa alta, o Itaú não está com preço sobre o valor patrimonial nas mínimas, mas também não está com preço sobre o valor patrimonial nas máximas, como aqui em 2018 e 2019, que estava todo mundo correndo para a renda variável, estava todo mundo querendo comprar ações, já que a renda fixa não pagava quase nada. E agora que a renda fixa está nas máximas, todo mundo está em renda fixa e as ações de dividendos, as ações de boas empresas ficaram, entre aspas, fora de moda. Então esse é um momento que talvez o adequado seja você ir contra a maré e adquirir papéis de boas empresas, sólidas, lucrativas, como o Itaú, para receber bons dividendos. E bons dividendos que eu digo, seja com a Selic na alta, seja com a Selic na baixa, porque quando a Selic cair, pode ter certeza, grandes fundos e investidores de todos os tamanhos vão querer migrar para as ações. Só que quando esse momento chegar, você já vai ter comprado por excelentes preços. E observe a evolução do lucro líquido do Itaú. E aqui nós temos uma base de 10 em 10 anos, e veja só que de 2000 a 2010 houve um crescimento nas receitas de 21,1%, de 2011 até 2019, um crescimento de 9%, em 2020, impacto por conta da crise do Covid, e de 2020 para cá, observe, um crescimento de 15,5% ao ano. Então, na média, durante esses 24 anos aqui do espaço amostral, houve um crescimento consistente ano a ano de 13,7%. Muito interessante, não? Uma empresa sólida, bem gerida, que gera caixa e ainda paga dividendos. É uma maravilha. E veja aqui a evolução do ROE Itaú versus Bradesco e observe como o Itaú, ao longo do tempo, sempre entregou resultados, salvo algumas exceções, resultados muito melhores do que os seus pares, especialmente aqui no exemplo, o Bradesco. E hoje essa diferença fica ainda mais nítida, porque o Banco Itaú tem lucrado 21,7%, ou seja, a cada R$ 100 de receita, o Itaú lucra R$ 21,70, enquanto o Bradesco apenas 12,2%. Mas ainda assim, o Bradesco apresenta um ROE melhor do que diversos bancos no exterior. É impressionante. É incrível como bancos no Brasil são cotados a preços e múltiplos tão baixos. E aqui mais uma comparação extraordinária. Nos últimos 10 anos, quando a gente pega o Itaú e compara com o Ibovespa, CDI, IFIX e IDIV, que é o índice dos dividendos, das empresas que pagam bons dividendos, e o Itaú se saiu muito melhor nesses últimos 10 anos, entregando um resultado de 591,23%. Impressionante. E aqui agora chegou o momento que interessa você que investe em Itaúsa, assim como eu. E veja bem, a Itaúsa possui 37,2% do Banco Itaú. Grava esse número aqui que você vai entender. E observe que, historicamente, todos os dividendos que o Itaú pagou, a Itaúsa repassou para os seus acionistas.
Então você que investe em Itaúsa tem que ficar vidrado nos resultados do Banco Itaú, porque assim você consegue perceber quando terá bons dividendos. E veja só que de 2020 até 2024 foi um crescimento de 54% ao ano de aumento dos proventos. Então, de 2023 para cá, o Itaú tem distribuído bons dividendos. Então, certamente, 2025, 2026 e 2027 teremos continuidade dessa tendência. Mas veja bem, o Itaú pagou 8,4, a Itaúsa entregou 8,4. O Itaú pagou 9,6, a Itaúsa pagou 9,6 bilhões de dividendos. Então, eles repassam tudo. Mas quanto isso vai representar por ação? Eu peguei como exemplo ITSA4 e quando a gente olha para o montante que o Itaú poderá pagar, que é de 55 bilhões, a gente também observa que a Itaúsa vai receber 20,46 bilhões, porque lembra dos 37,2%? É esse daqui o ponto. 37,2% de todos os dividendos que o Itaú pagar vem para a Itaúsa. Então, isso daqui é 20 bilhões e 460 milhões aproximadamente. A Itaúsa hoje tem 10 bilhões 841 milhões de ações. Então, isso daqui significa um dividendo por ação de R$ 1,88. É bem simples de entender. Se você não entendeu, volta aqui um pouquinho do vídeo. Ou seja, até fevereiro de 2027, teremos aí aproximadamente 17,8%. Isso considerando a cotação atual. Existem diversas pessoas que compraram Itaúsa a R$ 9,30, a R$ 9,00, a R$ 8,30, a R$ 8,00 e até pessoas que conseguiram abaixo dos 8, a comprar por R$ 7,90, R$ 7,80. Então, essas pessoas que mantiveram as suas posições compradas a excelentes preços, sem dúvidas vão receber um dividend yield relativo muito maior do que esse. Afinal de contas, é 17,8% em relação à cotação atual da empresa. Então, olha aí os seus preços médios, porque se você comprou o Itaúsa abaixo disso, se seu preço médio é abaixo de 10,58, parabéns, seu dividendo vai ser ainda maior. E veja bem, nesse caso, o desconto holding faz total sentido, porque você vai receber um dividendo maior do que os próprios acionistas diretos do Itaú. Isso graças ao desconto holding. O mercado penaliza as cotações da Itaúsa porque uma holding tem custos. Isso é completamente normal. Então, as ações elas ficam mais baratas porque o mercado exagera e acaba sendo muito mais vantajoso comprar Itaúsa do que Itube, pelo menos nessa situação. Bem, de qualquer forma, essa é uma notícia maravilhosa para quem tem Itaú e Itaúsa e sem dúvidas teremos daqui por diante, se os resultados se mantiverem e se realmente o Itaú distribuir 55 bilhões, vamos ter aí um bom fluxo de caixa para reinvestir e seguir aumentando as posições das empresas que compõem a nossa carteira. Muito obrigado por ter assistido até aqui e se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal Dividendo e Tradição e não esqueça de ativar o sininho para você receber vídeos nesse formato sempre que eu lançar. Agora eu recomendo altamente que você clique nesse vídeo que está aparecendo na sua tela para você aprender como acumular patrimônio de forma automática todos os meses. É um vídeo muito interessante e eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço para você e fique com Deus!